Invisível que molda o que a gente come, o que a gente veste, até as nossas crenças mais profundas? Pois é, essa força tem nome, é a cultura. E aqui a gente vai mergulhar fundo em como essa identidade coletiva define quem nós somos em todos os aspectos da vida. Essa conversa toda nos leva a uma pergunta fundamental, né? O que, no fim das contas, nos torna humanos? O que é que nos diferencia de todas as outras espécies no planeta? A resposta, resumida em uma palavra, seria cultura. É essa nossa capacidade de criar, de compartilhar e de construir legados que dá sentido a tudo. Então vamos começar pelo começo, pelo básico do básico. Afinal, o que é cultura? Para entender o poder que ela tem, primeiro a gente precisa deixar esse conceito bem claro. Olha só que interessante. Na sua essência, cultura é isso: a identidade de um grupo de pessoas, num lugar e numa época específica. É como se fosse o DNA de uma sociedade, sabe? Um código que todo mundo ali compartilha e que dita tudo, desde as tradições e leis até a arte, unindo as pessoas com o sentimento de pertencimento. A palavra em si vem do latim e significa cultivar. E faz todo sentido, né? Porque é exatamente isso que a gente faz. Nós cultivamos e desenvolvemos nossas sociedades. Mas pensando nela como um conceito de estudo, foi um antropólogo chamado Edward Burnett Tyler quem primeiro organizou essa ideia, abrindo as portas para a gente poder estudar a cultura de um jeito mais científico. E o que faz parte da cultura? Bom, praticamente tudo que é criado por seres humanos. Não estamos falando só de arte ou música, não. Estamos falando também das nossas ideias, dos nossos valores, das leis, da ciência que a gente desenvolve, das ferramentas que criamos e até das roupas que escolhemos usar. É a soma de toda a criação humana. Ok, agora que a gente já tem uma definição na mão, podemos ir um pouco mais fundo. Quais são as características essenciais da cultura? Como é que ela funciona no nosso dia a dia na prática? A primeira coisa, e talvez a mais importante, é que ninguém nasce com cultura. Ela não vem no nosso DNA, não está nos genes. A cultura é totalmente aprendida. A gente absorve do nosso grupo social, da nossa família, dos amigos, num processo que os estudiosos chamam de socialização. É uma verdadeira herança social passada de geração em geração. E além de ser aprendida, a cultura é uma construção coletiva. Não é algo que alguém vive sozinho, no seu canto. É justamente o ato de compartilhar hábitos, valores e atitudes que cria essa cola social que nos une e permite que a gente viva em comunidade. E por último, mas super importante, cultura nunca, jamais, é algo parado no tempo. Pense nela como um organismo vivo, que está sempre se mexendo, se adaptando, se transformando com novas tecnologias, novas ideias e novas interações. O que é culturalmente relevante hoje pode não ser amanhã. Certo, mas como é que essa herança toda é passada para frente? Basicamente, por três caminhos principais. Primeiro, pela oralidade, as histórias contadas, as tradições faladas. Depois, pela iconografia, ou seja, pelos símbolos, figuras e desenhos que carregam um monte de significado. E, claro, pela escrita, que permite registrar conhecimento, ciência e arte de um jeito muito mais duradouro. Tudo isso nos leva a uma equação que é fundamental para a nossa espécie. Uma sociedade humana não é só um monte de gente junta no mesmo lugar. Uma sociedade é a soma da população mais a sua cultura. Sem esse elemento, sem essa cola, os sistemas complexos que a gente criou simplesmente não existiriam. É claro que um conceito tão importante assim é analisado de diferentes maneiras, né? Vamos dar uma olhada em como a cultura é vista através das lentes da sociologia, da filosofia e da antropologia, para a gente ter uma visão ainda mais completa do assunto. Cada área do conhecimento tem um foco especial. Para a sociologia, o ponto central são os símbolos que a gente compartilha e que criam a nossa identidade. Já a filosofia olha para a cultura como a própria essência da criação humana, aquilo que nos humaniza. E a antropologia, por sua vez, foca na totalidade dos padrões que a gente aprende. Juntas, essas visões montam um quebra-cabeça bem completo. Entender a cultura é fundamental, mas não compreender pode ser muito perigoso. Isso nos leva a um conceito bem sério, que aparece quando a cultura é usada não para unir, mas para dividir: o etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? De forma bem direta, é quando alguém olha para uma cultura diferente e a julga usando os próprios costumes como a única régua válida. É aquela crença, às vezes até inconsciente, de que a minha cultura é o centro de tudo, é o padrão correto, e as outras são, por consequência, inferiores ou simplesmente erradas.
E as consequências dessa visão são devastadoras. O etnocentrismo não é só uma questão de opinião, sabe? Ele é a semente de alguns dos piores comportamentos humanos. É ele que alimenta o racismo, a intolerância religiosa e, em casos extremos, chega a justificar atrocidades como o genocídio e sistemas de segregação como o apartheid. Felizmente, a nossa forma de entender a cultura evoluiu bastante. Aconteceu uma verdadeira mudança de paradigma que fez a gente abandonar teorias bem perigosas para adotar uma abordagem muito mais construtiva e, principalmente, respeitosa. Lá no finalzinho do século XIX, surgiu uma teoria chamada evolucionismo cultural, que tentava, de forma bem problemática, criar uma hierarquia de culturas, baseada no conceito pseudocientífico de raça. Essa ideia tóxica foi usada por regimes como o nazismo para justificar o Holocausto. Hoje, felizmente, essa teoria foi completamente superada pela ideia da diversidade cultural. O contraste entre as duas visões é gritante. De um lado, o evolucionismo, que criou uma hierarquia perigosa de povos superiores e inferiores. Do outro, o relativismo cultural, que funciona como um antídoto para o etnocentrismo. A ideia central é simples, mas muito poderosa. Não existem culturas melhores ou piores, existem culturas diferentes, e cada uma precisa ser entendida dentro do seu próprio contexto. E essa mudança de pensamento não aconteceu do nada. A gente deve muito a pensadores como o antropólogo Franz Boas. Ele foi uma das vozes mais importantes contra o evolucionismo, defendendo com unhas e dentes que as culturas só podem ser compreendidas de verdade quando a gente analisa suas próprias histórias, seus próprios contextos. Ao final desta análise, fica bem claro que a cultura é a identidade que nos define, mas ela também pode ser uma força que nos divide. Entender como ela funciona é o primeiro passo. A questão que fica no ar é: no mundo cada vez mais conectado, como é que a gente pode usar esse conhecimento todo sobre cultura para construir pontes e não muros? A reflexão continua.